Oi, pessoal, professor Born. Vamos então para a nossa aula do extensivo, da Geografia B. Nosso tópico é sobre indústrias, na aula 14. No tópico indústrias, temos então a infraestrutura, espaços industriais e a classificação das indústrias como tópicos principais. Para a gente começar o nosso raciocínio, temos aqui então uma fábrica de automação. A automação faz parte, então, da terceira revolução industrial. Atualmente estamos indo para a quarta revolução industrial, estamos no começo dela, onde uma máquina conversa com a outra, um aparelho conversa com o outro, para auxílio das pessoas. Por exemplo, você pode hoje em dia fazer uma pergunta para o seu celular, acionando o Google, e ele então te traz a resposta. Alguém pode conversar com outra pessoa através do celular e uma câmera instalada em uma casa, em uma empresa, em um escritório. À distância, hoje em dia, os equipamentos conseguem conversar entre si. A terceira revolução industrial foi justamente quando a internet se fez presente com a automação. Atualmente, então, a inteligência artificial faz parte, então, do novo modelo econômico vigente no mundo. Então, temos aqui uma máquina que avisa, então, que outro ser humano está tentando voltar ao mercado de trabalho, máquinas competindo pela forma de produção. Quando falamos em indústrias, nós então temos o conceito de que é uma atividade econômica do setor secundário. Lembrando que o setor primário é o setor voltado para a atividade primária, ou seja, extração animal, vegetal e mineral. Setor secundário, então, é a atividade industrial, e o setor terciário é justamente, então, o comércio, os serviços, as áreas educacionais, a saúde. Então, o setor secundário surgiu no modelo que nós temos hoje, na primeira Revolução Industrial, em 1760, na Inglaterra, e rapidamente se espalhou pelo mundo. A indústria, ela tem por finalidade transformar a matéria-prima em produtos mais ou menos elaborados, comercializáveis, e utilizando força tanto humana como máquinas, também necessitando importantemente de energia. Quando falamos em cartel é quando duas ou mais empresas do mesmo ramo, por exemplo, postos de gasolina no Brasil, quando aconteceu algumas denúncias, e essas empresas do mesmo ramo atuam em conjunto e, através de acordos secretos ou subterrâneos, tentam assumir o controle do mercado, regulando tanto a produção, produzindo mais ou menos para aumentar o preço ou diminuir, ou também controlando diretamente os preços, combinando preços entre as empresas. A cartelização, ela prejudica o mercado livre e é feita a partir de grupos de empresas que cooperam entre si, limitando ou regulando a produção de um produto, que faz com que os preços subam, por exemplo, os postos de gasolina da OPEP. No caso, quando é feita uma produção excedente, os preços caem. Quando é feita uma produção mínima, os preços tendem a subir. O truste é uma fusão ou união entre empresas ou mais empresas de um mesmo ramo ou áreas diferentes da economia. A fusão das empresas constituindo uma única companhia, um grupo de associados de maior porte, justamente para evitar a concorrência. Embora o capitalismo considere entre as suas premissas básicas a necessidade de livre concorrência, o que se observa é cada vez mais a busca por parte da maioria de empresas de evitá-las ou atenuar os efeitos da concorrência. Para isso, várias estratégias são desenvolvidas, com destaque na formação de trustes, que são as fusões de empresas, cartéis, combinações subterrâneas ou holdings, quando uma empresa compra ações das demais. Essa forma de monopólio é muito utilizada por grandes empresas que se veem
ameaçadas pelo crescimento de pequenas concorrentes em fase de rápido crescimento, mas também pode envolver empresas de porte maior. A holding é uma empresa que detém a posse majoritária de ações ordinárias de outras empresas, ou seja, empresas que compram as ações, maioria das ações de outras empresas, passando a controlá-las, centralizando o controle sobre elas, ou seja, atua como controladoras de outras empresas, tendo direito garantido de voto ao acionista. Na fase atual do capitalismo e da globalização, um dos aspectos mais marcantes é a expansão dos holdings pelo mundo, e atualmente 10 grandes conglomerados internacionais controlam quase tudo o que existe hoje de produção industrial, aumentando a monopolização do comércio internacional. A ilusão da escolha, as holdings, grandes empresas como Coca-Cola, por exemplo, dominam ações de diversas outras empresas. A PepsiCo, ela domina a ação de diversas empresas e passa a controlá-las. Mars, Kellogg's, Johnson Johnson, a Nestlé, a Kraft. Então, hoje em dia, poucas empresas controlam grande parte da produção internacional. O monopólio é o controle de mercado de um determinado produto por uma grande empresa. Uma empresa controla toda uma produção. O que acontecia no passado, quando Portugal dominava o Brasil, a colônia, Brasil colônia, e Brasil só podia produzir para Portugal. Nós temos então aqui cartéis, trusts e holdings tendem ao monopólio. O oligopólio é quando tem um pequeno grupo de empresas que dominam o mercado. Por exemplo, a TAM, a Gol e a Azul dominam a oferta de voos comerciais. Fundos de pensão é uma das expressões bastante utilizadas nas mídias atuais. É uma opção de investimento de aposentadoria. As pessoas têm, quando assinam uma carteira de trabalho, uma aposentadoria governamental, uma aposentadoria obrigatória instituída. Existem, então, os fundos de pensão, que é uma aposentadoria optacional. Então, ela é complementar, organizadas por empresas ou grupos empresariais. O dinheiro investido é utilizado pelos administradores para realizar aplicações no mercado de ações. Então, o funcionário, o operário que entra no fundo de pensão, faz um pagamento de acordo com o combinado e esse dinheiro será utilizado no mercado de ações, no setor imobiliário, em renda fixa e até para realizar participações em organizações empresariais de cunho privado. As regras são regidas pelo Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e há diversas instituições que formam a indústria dos bancos de pensão. Algumas delas no Brasil são a Previ, patrocinada pelo Banco do Brasil, a Petros, pela Petrobras, a Unicef, pela Caixa Econômica, e a Fundação CESP, pelas companhias fornecedoras de energia de São Paulo. A indústria de acabamento ou de bens finais. Uma empresa que conclui definitivamente todo o processo industrial vai fazer uma indústria de acabamentos, por exemplo, uma montadora de automóveis. Vai entregar o automóvel totalmente pronto, concluído. Então, indústria de acabamento ou de bens finais. A indústria de derivados, ela se utiliza de matéria-prima já beneficiada ou semi-acabada para, por exemplo, indústrias de cosméticos, que se utilizam de outras produções químicas já feitas por outras indústrias. Então, a indústria de derivados e a indústria de acabamentos. A indústria tradicional é aquela que é antiquada, que não tem grandes mecanizações. Então, são as indústrias mais antigas, pouco modernizadas ou automatizadas, e empregam para isso muita mão de obra. O keynesianismo ele é um pensamento econômico defendido por John Maynard Keynes. E, em 1936, ele fez uma teoria chamada teoria geral, que dizia que o desemprego pode ser mitigado com a ação de um Estado presente, com redução das taxas de juros e com investimento público. O Maynard Keynes, que defendeu o keynesianismo, ele defende que o Estado
preciso participar das dificuldades econômicas em determinados momentos. Um dos presidentes dos Estados Unidos, pós a queda econômica de 1929, se utilizou, então, das ideias keynesianistas. Meio à crise, após 1929, assume o poder dos Estados Unidos em 1933, então faz com que o Estado americano atue fortemente na economia, criando diversos empregos nas áreas de construção, de pontes, de estradas, de hospitais, de universidades, de escolas, e faz com que a economia dos Estados Unidos não fique estagnada. E, não por menos, ele foi eleito por 4 vezes sucessivas. Indústrias maquiadoras são as indústrias que são instaladas em países emergentes, por exemplo, como o Brasil, que importam todos os componentes dos países desenvolvidos e apenas montam ou apenas dão acabamento final ao produto que será exportado para países desenvolvidos, reduzindo custos de produção. Por exemplo, o México. O México é o exemplo mais atual, quando indústrias americanas se mudaram para o México para utilizar mão de obra barata da população com baixíssimos ou isenção de impostos, barateando com isso os custos da terminalização de alguns produtos. A OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, é o clube dos ricos. Atualmente, são 36 países que fazem parte do Clube dos Ricos, fundado em 1960. O Brasil foi convidado por Donald Trump para ingressar na OCDE, no Clube dos Países Ricos, e após diversas concessões feitas pelo Brasil, os Estados Unidos deram preferência para a Argentina entrar na OCDE. O governo Michel Temer fez pedido formal para o Brasil ingressar na OCDE em 2017. Tríade refere-se aos Estados Unidos, Japão e União Europeia. União Europeia, grupo de países ricos, formado atualmente não por 28 países, mas por apenas 27, lembrando que a Grã-Bretanha se retirou em janeiro de 2020 da União Europeia. Japão, país que faz parte da terceira maior economia do mundo, e Estados Unidos, país que é a primeira economia do mundo atual. O Taylorismo é um modelo de organização, de administração empresarial, ou seja, uma administração científica de uma empresa. Foi criado pelo engenheiro mecânico, então, Frederick Taylor, em 1911. Visava empregar os trabalhadores da maneira mais eficaz possível. O Taylorismo, o engenheiro, então, Frederick Taylor, estudava os movimentos do trabalhador, buscando fazer e estudar esses movimentos para que não fossem movimentos desnecessários, para que tivesse o máximo de eficácia, o máximo de eficiência no trabalho, podendo gerar, então, menos perda. O Taylorismo enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Taylor dividiu a produção em movimentos industriais e de forma individual, analisando-os separadamente e cronometrava o tempo em que o funcionário demorava para realizar cada função. O negócio é produzir o máximo possível no menor tempo. O trabalhador tornou-se uma peça de uma máquina. Atualmente, as máquinas fazem esses trabalhos de alta eficácia. Houve diversas greves contra o modelo, então, de alta pressão sobre o trabalhador, contra o modelo, então, de Frederick Taylor. O Fordismo, ele vem, então, do modo de produção de massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford, que estabeleceu esse modelo de administração empresarial em 1914 nas suas empresas automobilísticas. O Fordismo se tornou um modelo de gestão da segunda revolução industrial e perduraria até 1980, quando surgem outros modelos mais modernos,
mas o Fordismo é ainda atualmente visto em algumas indústrias, por exemplo, de linha de montagem, em frigoríficos, por exemplo. O Fordismo tornou os produtos acessíveis ao mercado consumidor pela máxima produção em massa. A repetição do funcionário em fazer uma apenas função especializou esse funcionário, só que ele não tinha mais o controle do que havia em outras áreas dessa mesma empresa. Então, monopolizou o conhecimento do trabalhador em apenas uma função. Então, com a produção em massa, reduziu o custo da produção e barateou os artigos produzidos, bem como reduziu a qualidade dos produtos. Quando se faz uma produção em massa, busca-se economias, e nessas economias, muitas vezes, se alcança, então, a diminuição da qualidade dos produtos. Destacaram-se a implantação das esteiras rolantes que levam parte dos produtos a ser fabricados até os funcionários. Esses passam a realizar trabalhos extremamente desgastantes e repetitivos, desqualificando o trabalhador. O toyotismo é uma indústria feita por Eiji Toyota, que implantou esse modelo, esse sistema Toyota na produção na década de 70 e que acabou, então, a partir daí, crescendo e substituindo, então, o modelo fordista. Nesse modelo se destaca o uso da eletrônica e da robótica, derrubando o modelo fordista. Os empregados são especializados e são responsáveis pela qualidade do produto final. Ao contrário do Fordismo, não se faz estoque do produto, o que dá uma grande economia de custos com segurança, com pátio, com local de vigilância. A fabricação só ocorre quando existe demanda e não há excedente de produção, que é o chamado indústria JIT, Just in Time. Grande economia em armazenamento e compra de matéria-prima, terceirização do empregado com flexibilidade de negociação, sindicatos esvaziados, tecnopólios no modelo neoliberal. É o que se estabelece no mundo atualmente. Quando se faz uma produção onde não existe estoque, o preço pode manter-se sempre alto, justamente pela falta do produto. Então, é um modelo atualmente toyotista que domina grande parte da produção industrial mundial. O volvismo já é um modelo construído por M.T. Shabanko. Em 1960, ele era um engenheiro indiano e a planta da Volvo, por isso volvismo, na cidade de Kalmar. Aqui nós temos a Noruega, aqui nós temos a Suécia e aqui no sul nós temos a cidade de Kalmar, onde então foi implantado um modelo então que busca a humanização. Concilia tecnologia com a humanização do trabalho no sistema de produção. O trabalhador ele é altamente valorizado. A indústria sueca se caracteriza por investir e possuir um elevado grau de automação e informatização, e ter funcionários educados e com mão de obra altamente qualificada. Aqui existe, então, uma grande remuneração para esses funcionários que, com grandes remunerações, aquecem o mercado de consumo. Também os sindicatos são muito atuantes e é a característica do país investimento tanto em qualificação como em organização sindical. A cultura organizacional do país incentiva o experimentalismo e pesquisa do próprio funcionário. O volvismo é um modelo em que os trabalhadores têm papel de grande relevância nas empresas, diferentemente do fordismo, que entendia o trabalhador como parte de uma máquina de meras funções repetitivas e que impedia a evolução do apenas operário. Então, nós temos o volvismo como um dos modelos mais modernos atualmente de indústria. Quando falamos em revoluções industriais, temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial. A primeira surge em 1760, na Inglaterra, quando as máquinas passam a ser movimentadas não mais por pessoas, nem por animais, nem por vento, nem por água, mas através, então, do vapor. Surgem, então, as máquinas a vapor. A segunda revolução industrial vai se utilizar do petróleo como força motriz.
A terceira revolução industrial é justamente a implantação da informática. E a quarta revolução industrial é a inteligência artificial, onde uma máquina consegue conversar com a outra. Temos aqui um exemplar de uma Maria Fumaça, que foi, então, uma das primeiras produções em 1801. A máquina a vapor é uma grande experiência de descoberta. Aqui nós temos, então, uma imagem que mostra, então, o inventor da primeira máquina que se move com vapor. Heron de Alexandria, no século I depois de Cristo, faz um grande panelão com água fervida, e aí, através, então, de encanamentos, esse vapor se concentrava em uma esfera, e aí, então, essa esfera acabava, então, girando com a produção de vapor. Dessa forma, como nós temos aqui. A finalidade, naquela época, extremamente restrita, mas mostrava que o vapor já conseguia ser uma energia que possibilitaria a motricidade. Posteriormente, evoluções das máquinas vão então fazer com que as águas dentro das cavernas de carvão, quando as cavernas de carvão se enchiam de água, não tinha como retirá-la. E aí a indústria dos motores a vapor começa então a ser estimulada quando então um dos primeiros inventores da máquina a vapor, chamado então de Thomas Savelli, em 1698, faz a primeira invenção do motor. Thomas Newcomen, em 1712, amplia essa formação dos motores, faz modernizações. Até que então James Watt consegue então fazer uma modernização mais eficaz. Aqui nós temos então um exemplo de máquina a vapor, utilizada então com um pistão. James Watt faz a introdução desse pistão aqui, com controle então de pressão, para então a movimentação das máquinas. Então, a partir então de 1777, nós temos então já máquinas trabalhando tanto na extração de água nas cavernas de carvão e também na produção industrial nas próprias empresas. Através de uma formação de bombas de água, é que Thomas Newcomen, 1712, consegue extrair com mais eficácia as águas que enchiam então as cavernas de carvão, inutilizando as fábricas, as cavernas de carvão. A invenção da máquina a vapor, ela é muito utilizada atualmente, por exemplo, na indústria então de produção de energia elétrica com urânio ou então com tório. A Revolução Industrial trouxe, então, invenções importantes. Luz incandescente a partir de 1879, nos Estados Unidos, por Thomas Alva Edison. A partir daí, as indústrias, então, podiam ter uma iluminação não mais em velas, por cera ou óleo de baleia, mas sim agora com a produção da própria eletricidade gerada pela própria máquina. Então, conseguiriam iluminar e os trabalhos passaram a ser, então, de 24 horas. O primeiro poço de petróleo que foi descoberto nos Estados Unidos foi na Pensilvânia, no litoral leste dos Estados Unidos, em 1859, e substituiu o óleo extraído do carvão para a iluminação nos seus primeiros momentos. Não era utilizado em automóveis, mas sim a extração de óleo para a iluminação. Posteriormente, descobriu-se que se podia fazer o querosene, e aí sim foi uma utilização internacional. Também Henry Ford, em 1914, se utilizando então dos combustíveis feitos então do diesel, gasolina feito com o petróleo, conseguiu fazer com que a sua empresa, em 1914, pudesse produzir em quantidades gigantes, o chamado Ford T, reduzindo muito os custos de produção e transformando esse produto em mais comercializável.
Winston Churchill, em 1911, faz a substituição dos navios movidos a carvão na frota inglesa por motores movidos, então, a petróleo, sendo a preferência, a partir daí, das grandes máquinas de empresas de navios. O Fordismo, em 1914, mostra, então, aqui a linha de montagem. Uma linha de montagem existe aqui uma esteira que faz com que os automóveis se desloquem até o trabalhador e ele fica especializado em fazer uma função. Colocar o volante, outro coloca a roda, outro coloca o motor e assim por diante. O trabalhador fica especializado em apenas uma função, alienando o trabalhador. Temos aqui a fábrica da Ford, onde temos aqui uma linha de montagem, onde cada funcionário faz e desempenha apenas uma função, especializando-se naquela função. Críticas são feitas a esses modelos empresariais do Fordismo, como a linha de montagem, a alienação do operário, com Charles Chaplin. Aqui, então, nós temos o filme Tempos Modernos, onde o trabalhador fazia apenas uma função, e aqui nós temos uma esteira de linhas de montagem. A vigilância é muito grande por parte do dono da empresa, de fiscais, e o trabalhador precisa fazer malabarismo para suportar, então, agora, a velocidade que a própria máquina impõe ao trabalhador. A vigilância nos modelos é constante, até nos banheiros, né? Vigilância constante, então, do trabalhador, e o trabalhador, então, ele passa a ser apenas uma mera máquina. Aqui existe, então, uma crítica do Charles Chaplin ao trabalhador com orelhas de burro. Novamente, aqui temos, então, Charles Chaplin fazendo, então, orelhas de burro. Quando o Charles Chaplin é engolido pela máquina, ele passa, então, a fazer parte do sistema digestório da máquina mesmo, e, posteriormente, a máquina o vomita. Aqui nós temos, então, um modelo taylorista, quando, então, o trabalhador era estudado para que ele pudesse fazer refeições e uma máquina o alimentaria enquanto ele trabalhasse, sem a necessidade de parar para fazer suas refeições. Crianças, nessa época, também trabalhavam. Isso forçou muito aos sindicatos a exigirem o direito de não trabalho para as crianças, mas que as crianças, então, pudessem frequentar as escolas para qualificarem-se. A infraestrutura industrial, ela, então, necessita de condições prévias. Por exemplo, fornecimento de água. Uma empresa precisa de água para se estabelecer em um local totalmente seguro, sem terremotos, sem maremotos, sem deslizamento de terras, com acesso, por exemplo, ao esgoto, energia elétrica segura. É preciso que a matéria-prima chegue nessa empresa com facilidade. É preciso de mão de obra, é preciso de capital de investimento, é preciso de transportes, onde, então, tenha acesso tanto à chegada de produtos, como também à saída de produtos produzidos por essa empresa. É necessário um mercado consumidor eficaz e suficiente para manter a lucratividade. É necessário, então, comunicação, redes de internet, por exemplo, sem falhas. Então, são condições prévias para que, então, a indústria possa se estabelecer em um país. O Brasil possui um sistema integrado de energia, onde aqui está o sistema integrado, com mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão. Atualmente, por residência, o Brasil necessita de 160 kWh por residência no país. Nosso potencial de geração gerada é de 636 gigawatts, com várias fontes de energia, tanto hidrelétricas, tanto eólicas, de carvão e indústrias de produção de energia termoelétricas. Os desafios da indústria são muito grandes atualmente, né? Então, temos aqui desemprego estrutural, é um desafio da indústria, quando existe uma crise temporária. Uma crise temporária faz com que, então, aconteça um tipo de desemprego, chamado, então, de desemprego conjuntural. Conjuntural é quando tem uma leve crise acontecendo. E os empregos são rapidamente recuperados em seguida. O desemprego estrutural é quando aquele posto de trabalho deixa de existir. Por exemplo,
mecanização de uma empresa faz com que a própria vigilância seja não com uma pessoa, mas com câmeras que acionam alarmes caso aconteça algum imprevisto. Então, desemprego estrutural ou vigia perdeu o emprego. O desemprego conjuntural é uma breve crise econômica, faltou dinheiro no mercado, as pessoas são demitidas, logo que volta o mercado, as pessoas são recontratadas. Existem também os encargos trabalhistas, e as grandes empresas elas têm grande oneração com os encargos trabalhistas. As terceirizações são um modelo defendido pelo sistema neoliberal, onde então as pessoas não têm mais, por exemplo, carteira de trabalho. As pessoas então são terceirizadas e uma empresa acaba contratando essas pessoas e passa essas pessoas para o mercado de trabalho. A mão de obra qualificada é um dos grandes desafios das empresas. Nas empresas de maquiação ou empresas maquiadoras, transfere-se para países pobres ou países em desenvolvimento, ou então emergentes, empresas de baixa necessidade de mão de obra qualificada. Transportes intermodais internacionais para atender a cadeia de produção global no modelo DIT, ou seja, uma empresa faz uma asa de avião, uma outra empresa faz o trem de pouso, uma outra empresa faz o corpo do avião, e os transportes intermodais precisam transportar essas peças com rapidez, eficiência, qualidade até o outro país onde essa aeronave será montada. É um dos grandes desafios da indústria atualmente na produção just in time, ou seja, na produção, então, toyotista. A produção precisa ser enxuta, ou seja, com menos custos possíveis e menos perdas de matéria-prima. O consumo como regulador do fluxo de produção, se uma população não possui renda, não adianta produzir porque não haverá consumidores. Então, o consumo é o grande regulador do fluxo de produção, tanto que no modelo atual de Covid, a população, então, parou de consumir e muitas empresas, então, tiveram graves problemas econômicos. A obsolescência programada e a obsolescência induzida são dois tópicos de grande relevância e desafios da indústria. Quando falamos em obsolescência programada e obsolescência induzida, por exemplo, muitos equipamentos, televisões, computadores, micro-ondas, eles têm um tempo de uso e depois eles quebram sozinhos. É uma obsolescência programada. Então, televisões, a pessoa compra uma televisão e logo em seguida vem uma oferta de uma garantia estendida, justamente porque se sabe que dentro de um tempo a televisão vai parar de funcionar. E mandar arrumá-la, o custo é maior ou quase parecido com que comprar uma nova. A obsolescência induzida é quando você tem um equipamento celular muito bom para você, mas ele já tem uns 4 anos atrás, e outras pessoas estimulam que essa pessoa modernize-se e compre, então, um equipamento mais recente. Então, a obsolescência induzida. Os modais de transporte, por exemplo, trens, precisam estar vinculados aos transportes de navios, aos sistemas de caminhões, ao transporte também de aviões. Então, os sistemas de modais de transporte precisam estar integrados e nem todos os países possuem um sistema de integração tão interessante. Os países ricos, participantes da OCDE, eles têm grandes sistemas de transporte modais integrados. Quando se fala em modais de transporte, por exemplo, ferrovias, grande parte dos países ricos se utilizam, então, de ferrovias para o transporte de suas cargas. O Brasil utiliza basicamente as rodovias. Nós temos, então, aqui um mapa que mostra as ferrovias do Brasil. Dos 28 mil quilômetros de concessão de ferrovias, apenas 8 mil quilômetros funcionam. Os demais estão sucateados. Então, o Brasil optou pelo sistema mais caro de transporte desde a era, então, de Juscelino Kubitschek.
Brasil vinha investindo em trens desde a época de Dom Pedro II, quando trouxe o primeiro trem para o Brasil em 1854. A partir, então, daí, em 1960, o Brasil, então, constrói Brasília e nos planos do Juscelino Kubitschek era modernizar o Brasil, ou seja, trazer indústrias de automóveis para o país, mas para isso era necessário construir estradas. O Brasil, então, endividou-se de forma expressiva com o governo Juscelino Kubitschek, trazendo o que existia de mais moderno na visão de Juscelino Kubitschek para o Brasil e deixando de investir no sistema mais eficaz de transporte. Atualmente existe projeto de fazer uma ferrovia norte e sul do Brasil. Quando o Brasil começou a construir essa ferrovia e fazer diversas conexões entre as estradas, aconteceu então no Brasil o lockout, ou seja, grandes empresas donas de dezenas e centenas de caminhões resolveram fazer uma greve nacional parando os veículos sob protesto da construção das estradas de ferro no Brasil, que foram então paralisadas momentaneamente. Nos Estados Unidos, podemos então fazer aqui uma comparação entre as estradas de trem que existem no Brasil, as estradas de trem que existem na China, as estradas de trem existentes nos Estados Unidos e as estradas de trem existentes na Rússia. O Brasil é um país que precisa investir muito no transporte ferroviário pelo país, que geraria economia, geraria rapidez na distribuição dos produtos e geraria, então, um menor custo no Brasil. Para compararmos o Brasil, temos 28 mil quilômetros quadrados, 28 mil quilômetros de estrada de trem, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 300 mil quilômetros de estrada de trem, com um sistema altamente eficaz de deslocamento de grandes cargas no interior do país. Temos aqui uma imagem dos modais de transporte do mundo e o nosso aqui no Brasil. Ou seja, o custo do Brasil fica cada vez elevado, com a gasolina cada vez mais cara, diesel cada vez mais caro. O Brasil parou de produzir petróleo e atualmente compra petróleo dos Estados Unidos. E nós enviamos o petróleo bruto, vendendo em real, e compramos o produto elaborado em diesel, em gasolina, pagando em dólar. Isso faz com que o Brasil não tenha possibilidade de ser competitivo com outros países. As rodovias do Brasil, o Brasil tem cerca de 1.720.000 rodovias no Brasil. Dessas rodovias, apenas 13% estão pavimentadas. 87% não tem qualquer pavimentação. O atraso brasileiro no comércio internacional é gigante. Eleva o custo de fretes e a manutenção de máquinas. A frota brasileira está em torno de 65,8 milhões de veículos atualmente. 70% das cargas são transportadas via rodovia e apenas 18% das cargas, então, são transportadas por rodovias no Brasil. Essas rodovias necessitam, então, de muitos cuidados. Nós temos, então, aqui rodovias que estão pavimentadas, mas sem qualquer manutenção no interior do Brasil. Enquanto o mundo investiu em ferrovias, o Brasil, então, investiu no modal mais caro do mundo de transportes. 1.720.000 quilômetros de rodovias no Brasil. 13% apenas pavimentadas. 70% das cargas, então, circulam de caminhões. Aqui nós temos, então, as hidrovias, são as grandes locomotoras das cargas pelo mundo inteiro. Temos aqui o navio da China, transportando, então, cerca de 8.000 contêineres, singrando as águas do Pacífico, do Atlântico e do Índico. Quando falamos em vantagens dos sistemas de transporte, temos aqui a força de 1 cavalo de força arrasta sobre um barco 4.000 quilos, trem 500 quilos e um caminhão 150 quilos. Ou seja, optamos pelo sistema mais caro, menos eficaz, e isso aumenta o custo do Brasil.
Quando classificamos as indústrias, então, são atividades que consistem no processo de transformar matérias-primas em mercadorias. Isso faz a indústria transformar uma matéria-prima em mercadoria através do trabalho humano ou de máquinas, e são classificadas como indústria de base, ou de bens de produção, indústria de bens intermediários e indústria de... As indústrias podem ser classificadas quanto à sua evolução em artesanal, manufatura ou então maquinofatura. A produção artesanal. A especialização dos indivíduos nasce com a sociedade moderna e urbana. Anteriormente não havia, então, especialização dos indivíduos. No período didático da história, chamado então de Idade Média, cada feudo produzia o que necessitava com as ferramentas disponíveis. Essa é a época da produção artesanal. A produção de autossuficiência era chamada então de artesanal, quando o artesão possuía as suas próprias ferramentas, ele possuía o couro, ele possuía as ferramentas de abate, ele então carneava esse animal, ele produzia um calçado através desse couro e dava o destino final à venda para esse produto aí, ou o seu próprio uso para a família. O artesão era dono dos meios de produção, como a instalação, ferramentas, manuais e matéria-prima, e realizava todas as etapas, incluindo a comercialização do produto final. Já uma indústria manufatura, com grandes navegações do século XV e XVI, as grandes épocas das caravelas singrando o mundo, houve o surgimento, então, de novos mercados que necessitavam de novos polos de produção. Cresceu muito o mercado com as grandes navegações. E surgiu a necessidade de aumentar a produção com o surgimento da manufatura, ou seja, são várias pessoas agora trabalhando em um produto. No artesanato, uma pessoa faz tudo. Na manufatura, várias pessoas complementam a produção. O artesão passou a trabalhar para o comerciante, que era o dono dos meios de produção, e através do aumento da produtividade passou a gerar mais atividade. As indústrias quanto à evolução da maquinofatura. A maquinofatura, nesse sistema de produção, o artesão tornou-se obsoleto e foi substituído pelo operário que recebia treinamento para desenvolver determinada atividade. Não era mais necessidade ter habilidades na produção de algo, porque seria somente um operário, operando uma máquina, recebendo um mero treinamento para isso. O operário vende a sua força de trabalho nas cidades, para garantir a sua sobrevivência. O ritmo do trabalho passou a ser determinado pela velocidade da máquina. Quanto aos tipos de indústria, nós temos indústria de base, que é chamada então de indústria pesada. Nem todas as produções atualmente entendem a indústria pesada, mas indústria de base ou então indústria de produção. São responsáveis pelas transformações da matéria-prima bruta em matéria-prima processada, sendo a base da produção para outras indústrias. A indústria de base é dividida em indústria extrativa ou indústria de bens de capital ou de bens de equipamento. Ou seja, uma indústria que sofre pouca transformação e uma indústria que sofre bastante transformação. A indústria de base extrativa, aquela que sofre uma pequena modificação. Por exemplo, se tem uma extração de árvore, uma madeireira, ela corta a árvore, leva para a serraria. A serraria vai cortar essa árvore em madeiras. Houve, então, uma indústria de base que sofreu pouca modificação. Já uma indústria de bens de capital ou equipamentos é quando você tem uma extração de madeira, vai para uma indústria, e essa indústria, então, vai fazer papel. Papel é uma grande transformação. Então, quanto à indústria de base extrativa, são as indústrias que extraem matéria-prima na natureza, vegetal, animal ou mineral, sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares. Indústrias madeireiras, de extração mineral como ferro, extração de petróleo, extração de carvão mineral, abatedouros, serrarias, ou seja, nós temos aqui
Extrai-se carvão, sai o carvão para ser extraído, para ser utilizado. Extrai petróleo, sai o petróleo bruto para ser utilizado. Extração mineral, por exemplo, ferro. Se retira o ferro da natureza e se leva esse ferro para uma outra empresa fazer a transformação. A indústria de base de capital ou de equipamentos são responsáveis pela transformação de bens naturais ou semi-manufaturados para a estruturação das indústrias de bens intermediários e de bens de consumo. Siderurgia, por exemplo, vai pegar o ferro e vai derreter esse ferro preparando para uma outra empresa. A petroquímica vai pegar o petróleo bruto e vai transformar em querosene, vai transformar então em diesel, em gás, frigoríficos, fábrica de papel, celulose, entre outras. Aqui nós temos uma base de extração, temos aqui uma indústria de mineração com equipamentos pesados, indústria pesada, e se extrai esses metais e então transporta esses metais, né, o ferro mineral, por exemplo, a bauxita, a cassiterita, para ser então produzida e beneficiada em outra empresa. Aqui nós temos também uma indústria de base de bens de extração, por exemplo, uma serraria e indústria de abate de carnes. Aqui nós temos uma indústria de equipamentos ou de capital. Aqui nós temos, então, fábrica de motores que vão levar esse equipamento para outras empresas. Aqui nós temos, então, chapas de aço que serão levadas para outra empresa modelar esse aço como for o melhor. Aqui nós temos, então, equipamentos, confecção, então, de bases de motores para serem levados para outras empresas que acabarão esse produto. Como indústria de base, temos aqui a indústria de bens de produção de equipamentos de capital, por exemplo, a indústria de papel, que faz papel para outras indústrias, ou então aqui nós temos uma siderurgia, que derrete, por exemplo, o ferro misturado com manganês, produzindo então o aço. Quando falamos em indústrias de bens intermediários, são aquelas indústrias que fornecem produtos beneficiados para outras empresas. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. Indústria mecânica fornece máquinas industriais, tratores, motores de automotivos para uma outra empresa que vai trabalhar com esses motores. Um navio, por exemplo, contrata, então, uma empresa de bens intermediários que vai fabricar um motor específico para essa embarcação, autopeças como rodas, pneus, etc., para a indústria automotiva. E, quando falamos em bens de consumo, é justamente os bens que vêm prontos para o consumo. Por exemplo, bens duráveis e não duráveis. Duráveis, eletrodomésticos, automóveis, por exemplo, que são bens já acabados e já são, então, produzidos para o consumo direto da pessoa e tem uma durabilidade maior. Os não duráveis, remédios e alimentos, que, como o nome já diz, então tem uma menor durabilidade com validade do produto. Então, pessoal, sobre a indústria, falamos sobre a infraestrutura, espaços industriais e alguns tópicos especiais e importantes sobre classificação das indústrias. É isso aí, até a próxima aula.